Vocês estão sabendo que o TikTok foi banido nos Estados Unidos? Pois é, parece que ontem tivemos ali uma ligação dos presidentes ali do poder para entender uma parada antes, mas parece que nada mudou. E eu vi esse vídeo aqui, onde esse cara, o Crick Craft, né? Ele fez uma transmissão TikTok ban cooldown, é o tempo do TikTok pra ser banido, né? E ele foi fazendo, tipo assim, passando, colocando notícias, eu dei uma olhada por cima e deixando alguns vídeos do TikTok da gringa passando lá até o TikTok ser banido de vez, entendeu? Ó, o vídeo Roblox do Batatinha Frita, cara, o TikTok não tem como. Eu parei de mexer no TikTok por causa disso. Mas eu queria entender um pouco mais. E aí, eu cheguei aqui no. Caraca, tá até os potenciais penalidades de se usar o TikTok com VPN, tá? Eu vi isso aqui por cima, ele viu altas matérias do tipo, e eles já estão pensando em como é que vai ser. Eu não acredito que essa mudança vai ficar por muito tempo, não, pra te falar a verdade. Só que eu quero detalhes. E aí eu falei, será que alguém fez vídeo? E aí eu vi o que o Dark tinha feito. Cadê o TikTok? Eu falei, então vou fazer um react do Dark, vou ver se ele explica. Se ele não explicar, depois eu vou dar uma procurada nas matérias. E aí a gente vai ver exatamente o que aconteceu aqui pro TikTok ser banido ou não. Deixa eu ligar a luz aqui pra ficar um pouco melhor. E pra quem não se liga, o Dark, ele tem dois canais. Ele tem esse canal, o Professor Dark, e tem o canal de League of Legends, da onde eu conheci ele, tá? Mas eu gosto desse canal aqui, de vez em quando eu assisti algumas coisas quando ele falava de YouTube. Agora que nós estamos falando de todos os assuntos, dá pra assistir vários vídeos dele aqui. Vamos ver o que ele comentou aqui sobre o TikTok, se ele deu mais notícias pra nós. Chegou o dia TikTok banido de verdade nos Estados Unidos. Sim, o Trump pediu para que eles tivessem mais tempo, né, para não banir o TikTok, mas pelo visto não teve jeito. O TikTok vai de base mesmo. A gente vai dar uma olhada na notícia. TikTok banido nos Estados Unidos e com o TikTok em risco, app chinês virou mais baixado nos Estados Unidos. A galera tá usando um aplicativo chamado RedNote. Eu não conheço esse RedNote, mas é basicamente a mesma coisa que o TikTok. As pessoas entram lá e começam a ficar passando, né, os vídeos Ih, tá igual no Brasil quando baixaram aquele aplicativo azulzinho lá falando que era o Twitter, vocês lembram? Deu isso também. igual ao TikTok. E eu não imaginei que a galera dos Estados Unidos gostasse tanto do TikTok. Sério, a galera gosta muito. E tem muita gente chateada, inclusive, com essa decisão, né, do governo de tirar o TikTok do ar. É até bizarro, sabe por quê? Porque parece que quem usar VPN para usar o TikTok vai sofrer algum tipo de penalidade. Isso lembra um pouco o que aconteceu aqui no Brasil quando o Twitter foi banido, né? Tá bom, tô falando que Estados Unidos, mas o Monark foi pra lá falando, não, os Estados Unidos é a terra da liberdade de expressão, vai ter não sei o quê, vai ter não sei o quê. Já começou, né? Tá multando agora, devia mandar a China multar. Vai lá, multa aí então, China. A China quer, né? Os Estados Unidos que não quer eles lá. Então vamos dar uma olhada aqui. TikTok nos deu. Entenda o que pode acontecer com o aplicativo domingo após a decisão da Suprema Corte. Juízes decidiram a favor da lei que pode bloquear a operação da rede social no país. E especialistas indicam que o aplicativo não deve desaparecer dos celulares, mas não poderá mais ser utilizado. Igual acontece, né? Com o Twitter, aliás, aconteceu com o Twitter. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu nesta terça-feira, dia 17, a favor da lei federal que determina que o TikTok possa ter a sua operação no país bloqueada a partir desse domingo, dia 19, caso não seja vendido. Já estão falando que o Elon Musk vai comprar. Será que vai ser verdade? No entanto, ainda não está claro o que realmente acontecerá com o TikTok no país nesse domingo. Segundo a agência Associated Press, especialistas indicam que o aplicativo não vai desaparecer dos celulares, mas não poderá ser possível baixá-lo nas lojas. Além disso, usuários no EUA não receberão atualizações da plataforma. Ainda de acordo com a lei de serviços de hospedagem dos Estados Unidos, também serão impedidos de trabalhar com o TikTok. Isso afeta, porque, por exemplo, a Cloudflare, eles devem ter algum serviço da Cloudflare. Aí vai ferrar com o TikTok no mundo todo, não só nos Estados Unidos. Segundo o New York Times, empresas que desrespeitarem a legislação serão sujeitas a multa de $5.000 para cada usuário que acessar o app. Caralho, aí é muita coisa, hein? E o TikTok tem 170 milhões de usuários nos Estados Unidos. Caraca, 170 milhões de usuários nos States. Então, praticamente a população inteira norte-americana tem. A implementação da lei fica com a gestão Trump, diz Casa Branca. Em um comunicado divulgado após a decisão da Suprema Corte, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que as ações para a implementação da lei devem ficar para a próxima gestão, que toma posse nesta segunda-feira. Ela também reiterou o posicionamento de Joe Biden de que o TikTok deveria permanecer disponível nos Estados Unidos, mas sob a propriedade norte-americana ou outro proprietário que trate sobre as preocupações de segurança nacional identificadas pelo governo, aliás, pelo Congresso na elaboração dessa lei. O Trump disse que tomará a decisão sobre o app. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assumiu na segunda-feira, dia 20, um dia após o prazo determinado pela lei, e ele assume, né, não assumiu, e ele já disse no fim do ano passado que poderia negociar uma solução para que a plataforma não fique indisponível. Trump falou sobre a decisão da Suprema Corte nesta sexta-feira e ele afirmou em entrevista à CNN que tomará a decisão sobre a plataforma, mas não deu mais detalhes. No final das contas, depende de mim. Então, vocês vão ver o que eu vou fazer. Caraca, é isso que o cara disse. E é interessante, né? Porque Confia, ele mandou um confia.
É basicamente a mesma coisa que aconteceu com o Twitter aqui no Brasil, se você for parar pra pensar, né? E eu não sei se o TikTok vai ficar banido, eu acho que não, né? Mas eu vi uma notícia dizendo que o Trump já entrou em contato com o Xi Jinping, que é o presidente da China, para falar sobre essa questão, né? Possível bloqueio leva usuários para migrar para um aplicativo chinês, o Red Note. No final, a galera foi Foi pra essa notícia também que meu pai tinha me falado aqui pra me dar uma olhada. outro, né? Então, tipo, no final a galera tá cagando pra essas questões, né? Vamos ser sinceros. Usuários do TikTok nos Estados Unidos estão migrando para o aplicativo chinês Xiaohongshu, conhecido globalmente como Red Note. Diante do possível bloqueio da plataforma. Nossa, eles podiam ir pro Kawaii, sei lá, né? Ou pro YouTube Shorts, né? Assim como o TikTok Xiaohongshu, cujo nome significa pequeno livro vermelho em chinês, combina vídeo curto com funcionalidades de comércio eletrônico. O aplicativo ganhou popularidade na China e em outras regiões, como Malásia e Taiwan, acumulando 300 milhões de usuários. A maioria dos usuários é composta por mulheres jovens que utilizam a plataforma como mecanismo de busca para recomendações de produtos, viagens, restaurantes, além de tutoriais de maquiagem e cuidados com a pele, segundo a agência Associated Press. Aqui no Brasil também a galera já virou. Já é normal você pesquisar algumas coisas no TikTok, entendeu? Você usar como plataforma de busca lá. Tanto que o TikTok aumentou isso. Na época que eu tava usando TikTok ainda, que eu tava tentando viralizar lá no TikTok e tal, não, vamos ver como é que monetiza aqui, foi aprender lá tudo, né? Fiquei quase um ano mexendo com ele. Eu tava começando a fazer vídeos pra mecanismo de busca pra funcionar. O G1 verificou o Red Note e, atualmente, é o aplicativo mais baixado do Zeo, tanto no iPhone quanto no Android. Com o possível bloqueio do TikTok, a hashtag TikTok refugiados do TikTok, tinha mais de 100 milhões de visualizações no Red Note. Nossa senhora, é muita gente indo embora, né? Eu vi que tem muita gente que tá lamentando, inclusive, né? Tá lamentando. Tem muita gente que tá lamentando o banimento, assim, no sentido de, pô. Adeus, galera, foi bom ficar com vocês, coisa do tipo. Vários criadores de conteúdo famosos, né, que surgiram no TikTok, coisa do tipo. Muita gente deve estar preocupada, né, pensando o que isso vai influir na gente. A realidade é que não muito, mas o TikTok pode ter alguma dificuldade de funcionar nos próximos meses, enquanto eles estão procurando uma nova base de servidores e serviços, né? Então, eu imagino que isso possa afetar. Inclusive, as questões de monetização também podem ser afetadas pelo TikTok. O TikTok também paga via dólar, por exemplo, né? Então, não sei como fica essa questão, se eles vão manter a parte operacional financeira nos Estados Unidos e como que eles vão pagar a galera, né? Tipo, por exemplo, os criadores de conteúdo que estão aqui no Brasil. E isso é uma preocupação, porque imagina, tipo, você ganha o seu salário do mês fazendo um vídeo pro TikTok. Já é instável você fazer vídeo pro TikTok. Aí chega a situação onde o TikTok é banido. E aí, o que tu faz agora? Hein? Como que você recebe o seu salário no final do mês? Você não recebe, né? Então isso pesa bastante na cabeça do palhaço, com certeza absoluta, né? Mas o mais engraçado é ver como a galera realmente não se importa, né? A galera já tá aqui indo pra outro, né? Esse tal de Red Note, já estão invadindo ele. Então, Mas o problema é que da última vez que aconteceu no Brasil no Twitter também, a galera foi pra uma rede social nova lá e não virou, não. Tipo assim, o Twitter voltou, todo mundo voltou pro Twitter. não se importando muito que tá rolando esse banimento aí e tal, não, tipo, que por causa da, entre aspas, segurança nacional e coisa do tipo, né? O dono do. O dono do Red Note é chinês também, né? Porque aí, pensando assim, o Red Note também poderia ser bloqueado igual, né? Segundo a agência Reuters, o aplicativo foi cofundado por Miranda Keu e pelo atual presidente Charlene Mao, CEO da empresa. Charlene Mao possui, ele é malvado, será? Uma fortuna estimada de 18 bilhões de yuans ou 2 bilhões de dólares, enquanto Miranda acumula 12 bilhões de yuans ou 1,6 bilhão de dólares, de acordo com a lista de ricos de Hurun, na China. O Red Note é considerado um potencial candidato a abrir capital na bolsa IPO, segundo Reuters. Entre seus acionistas estão gigantes chineses da tecnologia, Alibaba e Tencent. Opa! O Essa investidor tem tudo, estatal né, de Singapura, Temasek, além de empresas de capital de risco, como GSR, DST, sério, e GGV. Ai, ai, que coisa, hein, clã? O mais bizarro é, tipo, que essa coisa, mano, é uma coisa que os bilionários lá, tipo o Elon Musk ou o Mark Zuckerberg devem estar muito felizes, porque é a mesma coisa que aconteceu com o Blue Sky. O Blue Sky foi aliás, o Blue Sky teve o banimento do Twitter, né, como uma coisa muito positiva, porque muitos brasileiros invadiram a rede social, aumentou muito os números da rede social e, poxa, o Blue Sky, não que ele tivesse flopado, ele tava tendo um crescimento pequeno, mas aí, tipo, extrapolou, tipo, 10.000% de crescimento por causa disso. E com isso vem muito dinheiro, vem muito anúncio, vem muita coisa boa pra rede social, né? Então, a mesma coisa vai acontecer para esses alternativos, né? Eu não sei, eu Mas acho. aí morreu depois, né? Ninguém mais no Brasil usa. Aí morreu assim. Continua funcionando muito bem lá. Então a rede social ganha com isso. Mas depois a galera não usa mais. Então, se o TikTok ficar nessa, volta, não volta, volta, não volta, esse Red Note aí não vai pra frente. Só que pra criador de conteúdo é bom, né? Você aparece no Red Note e depois vai pro TikTok de volta. Acho que o Kawaii talvez não seja disponível lá nos Estados Unidos, mas se o TikTok fosse banido no Brasil, a galera iria em peso pro Kawaii, porque é praticamente a mesma coisa, né? O que me surpreende mesmo é a galera não estar indo para o YouTube Shorts, né? Que seria o concorrente direto do TikTok, vamos ser sinceros. O que mostra que o YouTube fracassou, né, em fazer frente ao TikTok e talvez a melhor ideia tivesse ser criado um YouTube Lite para você utilizar esses vídeos mais curtos como um aplicativo mesmo, porque eu acho que a interface de aplicativo do TikTok é muito superior à interface de aplicativo do YouTube, né?
né? Inclusive na questão de criar perfis e outras coisas mais. Então tudo isso pesa bastante, né? E no final foi um desastre o de YouTube Shorts, essa é a realidade. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois. Ele não chegou a falar, eu queria que ele falasse Dando pra essas sobre. questões. O que eu queria mesmo que ele falasse era por que que o TikTok foi banido na prática, né? Essa é a minha maior dúvida. Tipo assim, ele colocou aqui que era segurança nacional, mas. Pior que a gente não vai saber, né? Eu acredito que ninguém deve ter falado exatamente isso. Mas. Então, TikTok banido, pra mim não faz diferença, pra você também não, porque é Brasil, né? Aqui não foi banido aqui no Brasil. Pra quem fazia criação de conteúdo pra gringa aí quebra um pouco, né? Pra quem fazia criação de conteúdo em inglês, talvez perca muito público nesse momento. Migrar é ruim pra quem era canal Dark. Mas, em geral, tá tranquilo. Nada muito absurdo, não. Se fosse banir o TikTok hoje, você teria alguma coisa que seria um problema, mas é legal também você pensar, pô, eu faço vídeo só pro YouTube, se o YouTube fosse banido, o que que eu faço da vida? Interessante você pensar nisso também, né, cara? Dá pra fazer uma discussão aí, mas era só isso que eu queria ver. Vídeo bom, Dark, valeu, até mais, falou, tchau.